Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você esteja me vendo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tinha dito que ficaria uns dias fora ou parada, mas esses dias terminaram. E terminaram porque algo terminou para mim. Eu vou começar este vídeo primeiro agradecendo o carinho de todos vocês, dizendo para vocês que estou iniciando o vídeo sem saber como eu vou terminar, sem usar preto, porque preto para mim é uma cor, não um significado, mas triste, muito triste. E optei por esta cor e por esta roupa como uma forma de agradar alguém. Alguém que não está mais comigo. A minha tristeza, eu diria que nada mais é do que uma grande dor que eu tenho dentro de mim. E que eu vou ter que trabalhar ela durante muito tempo. Muito tempo. Para esquecer muita coisa que eu vivi. E para consolidar e até trabalhar da melhor forma todos os melhores momentos que terão que ficar no meu coração. E eu vou começar por falar sobre isso, exatamente sobre isso, porque além do meu lado pessoal, o tema é a morte. E depois vou me alongar para Angola e Moçambique. A morte é o inimigo em comum de todas as pessoas, em todos os lugares. Quais são as respostas para as perguntas difíceis sobre a morte? Será que voltaremos a ver os nossos amados que morreram? Vocês já pararam para pensar nisso? Depende muito daquilo que você acredita, da religião que você tem, da crença que você tem. Eu não estou aqui para defender crenças, nem dividir crenças, nem cada um tem a sua. Eu sou cristã, mas com uma linha espírita. Portanto, eu acredito sim que existe vida após morte e que existe no plano astral, espiritual, aquilo que a gente chama de o céu. Quando a pessoa parte, a gente diz, está indo ao encontro do paizão, não é? E lá, ela está, com certeza, em paz, num mundo melhor, e lá ela encontra os entes queridos, aqueles que já foram antes dela, não é? Enfrentando destemidamente a morte. Todos nós, em determinados momentos, talvez pouco depois do falecimento de um ente querido ou de um amigo, temos a sensação de um vazio no coração. Um sentimento de solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza da finitude da vida. É exatamente isso que eu estou sentindo. Se me colocarem hoje numa multidão, eu vou me sentir imensamente só. Estou me sentindo vazia. Completamente vazia. Eu não quero chorar. Mas isso faz parte do processo. Não adianta dizer estou vazia porque sou insegura. Não, isso faz parte do processo. Porque não é fácil lidar com a passagem de alguém, que é como eu chamo a morte. É muito difícil.
Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio e ver de que maneira fomos feitos por Deus. Então o Senhor Deus formou o homem, Adão, em hebraico, do pó da terra, e o sopro em suas narinas, o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Na criação, Deus formou Adão do pó da terra. Ele tinha um cérebro em sua cabeça, pronto para pensar, sangue em suas veias prontas para correr. Então Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E Adão se tornou um ser vivente. Note cuidadosamente que a Bíblia não diz que Adão recebeu uma alma. Ao invés, diz que o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus deu o fôlego da vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. A junção do corpo com o fôlego da vida tornou Adão um ser vivente, uma alma vivente. Por essa razão, poderíamos escrever a equação fundamental do ser humano da seguinte maneira: pó da terra mais fôlego da vida é igual a uma alma vivente. Corpo sem vida mais fôlego de Deus é igual a um ser vivente. Cada um de nós tem um corpo e uma mente racional. Enquanto continuarmos a respirar, seremos seres vivos e alma viventes. O que acontece quando uma pessoa morre? Na morte, reverte-se do processo criativo descrito em Gênesis 2.7. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito, que é o fôlego da vida, volta a Deus, que no fundo foi quem lhe deu esse fôlego da vida. A alma morre. Ela ainda não é imortal. Ela pode perecer. A equação derivada de Gênesis, ao sermos feitos por Deus, faz o caminho reverso na morte. A morte é a cessação da vida. O corpo se desintegra e se torna pó, e o fôlego, o espírito, volta para Deus. Somos uma alma com vida. Mas, na morte, nos tornamos apenas um cadáver, uma alma morta, um ser morto. Logo, os mortos não estão conscientes. Quando Deus toma para si o fôlego da vida, Ele nos deu nossa alma. Mas como veremos mais abaixo, temos esperança com Cristo. Esse texto é muito longo. Depois da morte, o cérebro se desintegra. Ele não tem mais de saber ou relembrar de coisa alguma. Todas as emoções humanas cessam. Para ele, o amor, o ódio, a inveja, há muito desaparecem. Uma pessoa morta não fica consciente, por isso não percebe nada do que está acontecendo. Eles não têm contato mais com os vivos, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada mais sabem. A morte é como um sono sem sonho. Ele disse aos seus discípulos, nosso amigo, bom, eu vou parar por aqui porque o texto é longo. Eu vou terminar com esta frase: a morte é como um sono sem sonho. Como eu acabei de vos dizer, poderia estar de preto. Por incrível que pareça, estes últimos dias, de quarta-feira para cá, eu estava sempre de preto. E, no entanto, a pessoa não tinha partido. Com a passagem, que é como eu digo, eu tirei o preto. Porque eu não acho que a pessoa mereça preto. Tendo eu a fé que eu tenho em Deus e no mundo espírita, tenho certeza que hoje está em paz. Tenho certeza que hoje não só está descansando, não tem mais dores,
não ter mais problemas e vai com certeza encontrar todos os entes queridos, todas as pessoas para a qual ela foi preparada para este reencontro. Entramos em temas que de repente muitos que entram ou estão aqui no meu canal não acreditam. E eu respeito, porque todos nós temos a nossa religião, a nossa fé, a nossa forma de encarar esse lado quase que misterioso da fé. E eu respeito a todos. O meu é realmente acreditar que quando nós morremos, morre o corpo físico, o espiritual, a alma não morre. Ela vai ao encontro de Deus. E lá do outro lado, no plano astral, celestial, existe uma nova vida. No fundo, a verdadeira vida que te trouxe à Terra e um dia te chama de volta. Mas, no fundo, nessa hora que há o desligamento, a pessoa para de sofrer, para de lembrar, e simplesmente é como uma nuvem passageira. Desliga e vai. E passam os membros da família a sofrer mais do que aquele que partiu. A dor fica. A dor fica conosco. Somos nós, nesse momento, que assumimos uma carga violenta de dor. Uma dor muito forte no início, muito dolorosa, que depois vai virando saudade, vai virando uma coisa bonita de lembranças e que devagar, tranquilamente, vai apaziguando o nosso espírito. Mas no momento está bem dolorosa. E a homenagem que eu poderia prestar a esta pessoa, que quantas vezes dizia para mim: você já fez o seu vídeo de hoje? E eu dizia: não, hoje eu não vou fazer. Vai sim, você tem que trabalhar. Era exatamente começar a trabalhar, começar a voltar ao canal e a fazer meus vídeos. E hoje é o dia que eu tenho para agradecer ao Pai do Céu e a esta pessoa por tudo que ela foi na minha vida. Eu a escolhi. Hoje eu agradeço por ela ter seguido a sua vida e ter sido a pessoa que foi para mim. E estou compartilhando esse momento com vocês, sem entrar em muitos detalhes, que eu não acho necessário, mas de certa forma mostrando e me mantendo macha para não chorar aqui, que foi muito dolorido os momentos que eu passei, mas que hoje eu ainda tento estar mais tranquila em pensar que está em paz, que acabou o sofrimento. Mas o que me dói mais é que esta pessoa era angolana, como eu, como meu irmão, como tantos da minha família que residem aqui no Brasil e até neste lugar onde eu estou, e que saíram às pressas de Angola, que foram enxotados de Angola. E, no entanto, quando olham para o passado, relembram com tristeza aquilo que viveram, e muitos até hoje dizem: não volto a Angola. E é com tristeza que eu escuto isso dos meus familiares, porque eles não estão errados. Eles não estão errados. E os poucos que voltaram dizendo somente coisas negativas. Acho que a única doida, a única que
continuam mantendo no coração a expectativa, a esperança, aquilo que quer acreditar, porque eu quero acreditar numa Angola melhor, num país melhor, e de que algo pode mudar sou eu. Esses familiares que foram e que visitaram até mais de uma vez, disseram: como é que você pode gostar tanto do nosso país, Angola? Se aquilo está uma porcaria, aquilo é corrupção, aquilo é violência, aquilo é morte, aquilo é miséria, aquilo é tudo de ruim que não existia no nosso tempo. E ainda somos maltratados quando vamos lá, como foi o caso de uma das pessoas. É triste ver isso. É triste também ver que todas nós, não, estou falando da minha família, que quando moramos em Angola, éramos pessoas que nunca fomos milionários, nunca fomos podres de rico, como hoje vemos, no caso, que tanto o pessoal do governo, quanto os tentáculos do governo, e eu falo de Angola, falo de Moçambique, falo de muitos países de África, mas no caso que é específico Angola, roubam tanto, maltratam tanto, mas acima de tudo aqui é direcionado a roubar, que são podres de ricos. Tem um problema de saúde, como foi o caso aqui, que eu acompanhei alguém que sofreu muito. Se fosse em alguma daquelas famílias milionárias, era muito fácil, bastava pegar o avião do presidente, ou uma dessas pessoas que também muitas vezes tem avião, ou simplesmente ir numa primeira classe da vida, porque tem dinheiro para isso, e vai para a Espanha, vai para Barcelona, vai para Madrid, vai para a África do Sul, vem para o Brasil, vai para o Albert Einstein em São Paulo, vai para os Estados Unidos. Tem um leque de opções, porque o dinheiro roubado nosso e dos cofres públicos de Angola, que vira deles, porque eles acham que Angola é o quintal deles, faz com que eles façam o que bem entenderem e paguem a preço de ouro a saúde, que eles nem deveriam ter. Enquanto que tantos angolanos que foram honestos levantaram aquele país, puseram aquele país de pé, saíram de lá com o rabinho entre as pernas, acabaram por vir para outros países, continuaram na mesma linha de honestidade e morreram pobres. Ou com a dignidade de ganharem, continuarem a ser roubados por outros governos, porque aqui, tanto uma hora a direita quanto a esquerda, mas predomina mais a esquerda, e você toma na gororoba também, não é? Infelizmente, vendo tudo isto acontecer, é que eu olho para Angola, para Moçambique, para estes países e pergunto ao povo de Angola, pergunto ao povo de Moçambique, até quando vai imperar a burrice na cabeça do ser humano? Até quando vocês vão aceitar a morte como sobremesa? Até quando vocês vão aceitar que um ser humano, que eu não considero ser humano, um animal, como João Lourenço, seja o fator dominante para vos levar à morte? Eu estou sentindo o gosto amargo da morte. Convivi 2 dias com ela bem de pertinho. Estou no respaldo daquilo que eu vivi. Como humanitária, já vivi muito de perto. Mas aí entra uma questão que os meus filhos levantaram. Quando é dos outros, parece que a gente não sente tanto. Não, a gente sente. Eu sinto. Mas é realmente uma verdade. Tu sentes. Tu realmente sentes muito
a dor dos outros. Mas é diferente de quando é um ente querido teu. Muito diferente. Porque tu não tens uma história criada, você não tem raiz com esta pessoa. Tu te chocas, dependendo da morte, se é violenta, se não é violenta. Tu ficas sensibilizada, tu ficas chateada, tu choras, tu pegas para ti esta causa de luta, mas tu não tens história, tu não tens raízes, tu não tens ligação emocional, pessoal, familiar. Portanto, aquilo tem um tempo de duração. Não é a mesma coisa que um ente querido, um amigo muito chegado, onde existem essas ramificações que se criam. Mas até onde o povo de Angola, o povo de Moçambique, vão permitir que animais grotescos levem o povo à morte? Até onde? Porque eu estou acompanhando isso faz tempo. São quase 30 anos. Até onde vocês vão permitir? E eu vou vos mostrar por quê. Porque o vídeo não era só para falar de mim. Por favor, não era. Vamos lá. Vou vos mostrar uns vídeos. No caso de Angola, não é? Tem um, tem dois. Vamos mostrar primeiro. Tivemos o caso, por exemplo, do João Lourenço, não é? Um presidente que não sabe governar Angola, um incompetente de marca maior e que eu considero um assassino, em todos os sentidos. E hoje eu vou confirmar mais uma vez isso. Um homem que não cuida do povo, um homem que não governa o país de forma alguma, um homem que é presidente do MPLA, presidente da República de Angola e queria ser, graças a Deus, parece que já não está nesse cargo, me confirmem se eu não estou louca, eu estou no direito, tá louca, não é louca, é confusa com o momento que eu estou vivendo, mas parece que não é mais presidente da União Africana, né? E se isso realmente está acontecendo, graças a Deus, ou que o tiraram, ou que houve o bom senso desse ser animalesco ter saído, porque a África não merece um castigo desses. Mas este animal, que não tem outro nome a não ser esse, este animal, e digo mais, eu posso até mudar um pouco a minha postura para me manter mais calma, porque estou realmente muito abalada. Isso faz com que eu me mantenha um pouco mais calma. Mas eu estou com tanta gana com o que me aconteceu. Tanta gana, não é o ódio. Porque eu não sinto ódio por ninguém. É gana aos africanos. E quando eu falo aos africanos, não é povo, deixa claro, não é nação. É aos primitivos animais que estão no poder. Eu já expliquei isso milhentas vezes e não estou afim mais de me explicar aqui neste canal para nenhum primitivo que venha aqui me criticar. E quando eu digo que eu estou com gana, é gana exatamente por isso. Porque muitas vezes a gente explica uma situação, aí vem um animalzinho e fica deturpando porque não consegue ver um vídeo nem ler. Eu estou falando. Ele não consegue nem ler a minha, sabe? Aquilo que eu estou falando. Interpreta diferente, ou porque não entendeu, ou porque é burro. E aí eu fico dando explicação, não vou dar mais. Eu vou mandar a pessoa logo passear. A minha paciência está curta para corrupto, safado, ordinário, gente grossa e gente estúpida. Não tenho mais paciência. Porque são pessoas que têm a audácia de entrar num canal, de criticar, fazer acontecer, e tu vai ver o histórico desses animais, são tudo corruptos, safados, ordinários, que roubam as nações a peso de ouro. E vem defender assassino e quer me criticar. Vai te catar, meu amigo, vai pra esquina, vai rodar a bolsinha, vai dar o fiofó. Então, eu tô... Sabe quando você tá num limite da tua vida?
onde ser honesta parece que virou pecado, ter integridade parece que é que nem pimenta no fiofó dos outros, incomoda. Falar as verdades é realmente a pior coisa que existe. Eu tive tempo, com tudo que me aconteceu, de analisar realmente tudo que eu fiz. E quem eu sou. E descobri que realmente eu incomodo por ser íntegra. Eu incomodo porque eu falo verdades. Eu incomodo porque eu não sou puta. Eu incomodo porque eu sou mulher pra caramba. É por isso que eu incomodo. E eu vou continuar incomodando qualquer pretinho safado ordinário de governo primitivo que vem aqui tentar ousar me desafiar. Que eu não tenho medo, não. Pode vir. Eu não estou falando da nação angolana. Eu não estou falando da nação moçambicana. Nem de qualquer nação africana. Eu estou falando dos governos. Os mesmos que agora eu vou mostrar. O mesmo governo de João Lourenço que mandou 2.000 homens para a Rússia, para morrerem na Rússia. Mas antes de morrerem, estes 2.000 homens, que eu nem sei se são soldados formados pelo exército angolano, mas são homens nossos, têm que cumprir ordens do Putin, que é um outro ditador, na minha opinião. Mas mal ou bem é o presidente da terra, do território. E aí o que aconteceu? Um ataque, exatamente no domingo, né? Coordenado e brutal da Rússia, transformou o Domingo de Ramos, que foi exatamente ontem, num cenário de horror na cidade da Ucrânia, portanto, uma cidade da Ucrânia, na cidade ucraniana de Sumy, onde, deixa eu ler primeiro a notícia, onde houve 21 mortos, entre eles 7 crianças, e onde, espera só um pouquinho, e onde mais de 80 pessoas ficaram feridas após um míssil atingir em cheio um cruzamento movimentado, exatamente na hora em que estes fiéis saíam das igrejas, após as celebrações religiosas. Fontes locais não têm dúvidas que o ataque foi meticulosamente planejado para coincidir com o momento em que as igrejas estariam mais cheias. O alvo foi cristão, celebrando uma das datas mais sagradas do calendário, um crime que pode configurar uma tentativa deliberada de atacar símbolos religiosos e civis indefesos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reagiu imediatamente, classificando o ataque como horrível e exigindo ação internacional. Já o presidente Donald Trump até agora permanece em silêncio. Um silêncio que começa a incomodar e até mesmo os aliados mais próximos. Cresce a pressão para que líderes ocidentais deixem de lado a diplomacia inócua e encarem o que muitos já chamam de terrorismo de Estado. Eu não estaria falando desta notícia se entre tantos soldados que a Europa manda, tudo manda, a África, ou pelo menos o meu país, Angola, né, com o comando do primitivo, do macaquinho, João Lourenço, não mandasse para lá 2.000 soldados. E aí, ontem, exatamente ontem, um dia que para mim tão triste, onde eu estava quietinha aqui, tentando dissolver a minha dor, eu vejo esta notícia e eu penso, 7 crianças mortas, mais de 80 pessoas feridas. Quantos angolanos, cumprindo a ordem de Putin, mataram aqui também? E será que algum deles também já morreu? Um filho daquela que não ajuda seu povo, que não faz nada por seu povo. Nada. Este animal, que ninguém mete uma redonda na cabeça dele. Você está sendo má? Não, estou sendo justa.
manda 2.000 homens para a Rússia. 2.000 homens que são obrigados a cumprir ordens de um outro ditador. Eles escolhem o dia certo, fazem um alvo certeiro para atingir após uma, diria que uma missa, não é? Ou, e num cruzamento bem planejado, eles atingem ali uma média de 100 pessoas, e mais 7 crianças mortas, 80 feridos, e os corpos estão ali todos no chão. Como será, me diga, João Lourenço, que você se sente? Você está batendo palmas pela parceria, pelo acordo que você fez com Putin? Porque eu vou falar de um segundo acordo aqui também. Você está batendo palmas para Putin? Os meus soldados te ajudaram a matar quase 100 pessoas na Ucrânia. Você está feliz? Seu merda. Seu merda. Você não é um ser humano. Você é um merda. Um merda. Que se eu cruzasse com você, eu vou ser bem sincera, do jeito que eu me sinto hoje, eu não cuspiria na tua cara, porque eu tenho respeito à minha saliva. É mais fácil pedir a Deus que faça justiça. Eu pedi muito a Deus por muita coisa. Vocês não têm ideia de como eu tenho rezado na minha vida. E eu descobri que quando você é filha de Deus, quando você é cristã, devota verdadeira, Deus te escuta muito. Eu vou continuar pedindo. Porque o que eu mais quero, e já dizia meu pai, aqui se faz, aqui se paga. É que o teu castigo venha a cavalo, não venha a pé, João Lourenço. Venha a cavalo. Aí tem uma segunda notícia, eu não quero me demorar muito, porque o vídeo vai ficar longo, que fala de uma outra notícia de um camarada, que eu escrevi aqui, a impunidade dos governos assassinos. Tinha 22 anos quando foi sexualmente violentado e seu pescoço estrangulado até a morte, que é de um hoje diplomata, que foi, obviamente, eleito pelo dito curso João Lourenço. Quem gosta de impunidade? A nomeação de Vitor Lima para chefe de várias representações diplomáticas angolanas poderá ter sido uma das infrações graves à nossa Constituição, cometida pelo Presidente da República. Vitor Manuel Rita da Fonseca Lima, natural do Buco, Cabinda, exerce atualmente o cargo de embaixador no Reino da Espanha desde setembro de 2009. Eu vou resumir porque senão o texto é longo. Este senhor, que foi nomeado por João Lourenço, tá? Portanto, está no Reino da Espanha, é acusado de um crime. Então, eu vou partir já direto para o crime. Está na minha página do Facebook, quem quiser maiores detalhes é só ir lá. Aí falam dele, foi... No entanto, a questão pertinente aqui são as acusações que lhe recaem sobre a sua presumível participação no estupro e assassinato de Carolina de Fátima da Silva Francisco, feita por Joana Paulo, Fernando Neto e Carlos Dias, numa declaração oficializada no quarto ofício de novembro de 1993, registro de títulos e documentos. Joana Domingos Paula afirma ter sido testemunha ocular quando Vitor Manuel Rita da Fonseca Lima, Antônio Martins de Souza, que é o Severino Pereira Bravo da Rosa Neto, Daniel de Castro Carvalho e Inocêncio violentaram sexualmente Carolina de Fátima da Silva Francisco na noite do dia 28 de fevereiro
1991. Porém, da sala onde eu estava, isto é a testemunha que fala, era fácil ver o que se passava na sala ao lado, onde Dona Carol, gritando, se encontrava. Fui discretamente ver o que se passava. Vi então a senhora deitada de costas no chão, de barriga para cima, completamente despida, e o senhor quipacaça, sem calças, deitado em cima da senhora, violando-a. Portanto, aqui, este quipacaça e os outros, como é o caso do embaixador, violentaram. Aí depois aqui fala, o senhor Vitor Lima sentou-se sobre o peito dela, portanto a senhora, continuava deitada de costas no chão e, portanto, barriga para cima, e torceu o pescoço da senhora fortemente com o nítido propósito de a matar. Portanto, estes homens todos violentaram esta moça e depois mataram. Este homem foi eleito pelo João Lourenço para ser o embaixador na Espanha, desde 2009, então aparece a foto dele aqui. Antes de eu falar do último vídeo, que obviamente agora é de Moçambique, eu vou mostrar isto, para que não digam que eu não mostrei, por favor. Então vamos lá. Aqui está, esta é a moça que foi violentada. Este é o dito embaixador. Uma cara de anjo, né? Um homem deste tinha que morrer. E com uma bala na cabeça. Acabou. Encosta no paredão e a família ainda pagava a bala. Para não haver muitos custos. Aí aqui está o texto todo. Portanto, entrar na minha página do Facebook, vocês veem tudo isto. E aqui está o outro assunto que eu vos falei há pouco, da situação dos homens que foram para a Rússia. Eu vou passar rápido, porque são imagens fortes, e o YouTube muitas vezes tá no chão. Bom, deu para ver, né? Agora, óbvio, antes disso eu vou vos mostrar já outro vídeo, que é sobre Moçambique. Então, eu não tinha como, ao falar de um assunto destes, mortes, não aproveitar e falar. Deixa eu só abrir o vídeo. Não falar de outros assuntos que tem a ver com isto. Notícia muito triste. Notícia de última hora. Eu vou vos mostrar já o vídeo. Este é de Moçambique. O nosso DJ, o DJ famoso, o Trufafá, acaba de levar 3 tiros, meus amigos. Está na vida e a morte. Meus amigos, estamos calmos para ver as coisas acontecer. Não é deste jeito que as coisas devem acontecer, meus amigos. Isto está a começar-nos a pôr também fartos. Este país é nosso, meus amigos. Não temos medo de morrer. Estamos de passagem todos. Simplesmente vocês vão nos adiantar. Mas aceitar este tipo de coisas, nós não vamos aceitar. Aceitar esse tipo de coisas, nós não vamos aceitar. Não temos medo de morrer. Não temos medo de vós. Temos respeito. Somos todos iguais. Somos todos filhos desta casa. Espero que em menos de 24 horas aparecem os responsáveis. Eu tenho que andar rápido porque o tempo já está ficando curto. Isto é Moçambique. Frufrafra ou Frufra, não sei. É o nome do DJ, da pessoa em questão, que ele diz que é famoso e que levou 3 tiros e está entre a vida e a morte. Bom, eu tinha que resumir, obviamente, eu já tinha visto isso na sábado, acho que foi sábado ou foi ontem de manhã, não sei. E fiquei triste, porque aqui no canal tem muitos vídeos onde, amigavelmente, e eu tenho demonstrado aqui no meu canal, o quanto eu admiro o Venâncio Mondlane, o quanto eu gosto do Venâncio Mondlane,
E eu troco mensagens com o Venâncio Mondlane, não estou trocando há algum tempo por causa da minha vida pessoal, e que quando ele fez o acordo eu comecei a questionar, e obviamente houve algumas pessoas que me questionaram, estou olhando o tempo, peraí. Houve algumas pessoas que me questionaram e eu respondi que de modo algum eu estou contra a Venâncio, eu só não concordei com este acordo. Não sou obrigada a concordar, mas isso não significa que eu esteja contra a Venâncio. Eu só estou na expectativa de ver quais são as respostas que este acordo vai dar, vai trazer ou vai levar para o povo moçambicano. Quando eu vi esta notícia e vejo a atitude deste senhor, diplomaticamente, atenciosamente, educadamente, também questiona, eu pergunto agora a Venâncio Mondlane, assim como pergunto ao presidente burocrático, então, aonde que está o acordo? A primeira medida, o primeiro tópico do acordo falado foi cessaram as mortes de ambas as partes. Eu lembro perfeitamente dessas palavras. Cessou como? Ele levou 3 tiros. Esses 3 tiros vieram de onde? A única certeza que eu tenho, absoluta, é que não vieram de Venâncio Mondlane. Mas, independente de não terem vindo os manifestantes de Venâncio Mondlane, por quê? Ou porque seria, ou qual seria o motivo de terem vindo da Frelimo, ou da polícia, ou do que quer que seja. Se houve um acordo, e se nesse acordo o Venâncio Mondlane deu a certeza de que a mudança iria acontecer. É por estas e por outras que eu digo que quando você acredita, tem fé, tem realmente fé naquilo que você está apostando para uma mudança, você não pode misturar água com vinho. Vocês já viram água e o vinho misturar? Tentem. Põe um pouco de água num copo e vinho. E tenta ver se eles misturam. Ou água com óleo. Tenta ver se eles misturam. Não misturam. Quando eu disse respeito e vou aguardar. Tanto é que eu fiz perguntas. Vocês já viram mudanças? Houve pessoas que me responderam, e a maioria foi não. Eu estou aguardando, porque eu respeito, até prova em contrário, eu não posso falar nada. A primeira prova que eu estou vendo está aqui. O único grande líder que até agora, em África, no tempo atual, não estou falando Nelson Mandela, nem outras épocas, não, eu estou falando agora, que está dando provas ao mundo, cartas ao mundo, de que realmente está fazendo, e repito o nome quantas vezes forem precisas, é Ibrahim Traoré. Não adianta fazer acordo com o inimigo, porque inimigo não cumpre nada. Inimigo tapeia o sol com a peneira, te enrola, te leva no papo, mas não cumpre nada. E quem sai pagando por tudo isto é um povo que miseravelmente vem lutando há 50 anos para tentar sair de todo um desespero que vem vivendo e que vai acabar tendo como sobremesa a morte. A morte que eu, neste final de semana, tive o desprazer de conhecer. A morte da qual todos nós fugimos, mesmo sabendo e tendo ciência que um dia teremos ela pela frente. Mas uma coisa é a morte da qual não podemos fugir, como uma doença, como uma catástrofe, e não a morte programada por governos assassinos que despropositadamente, violentamente ou assassinadamente fazem contra um povo que não pediu nem para nascer, mas que ao nascer num continente como a África, um país como Angola, num país como Moçambique, tem como castigo chefes como Daniel Chapo, chefes como João Lourenço, e que ao olharem para eles, nação, dizem, você vai morrer porque você é pobre. E porque nós não queremos vocês. E de uma forma ou de outra, vocês vão conhecer a morte de perto.
É com tristeza que eu me despeço hoje, por todos os meus motivos pessoais que eu vos falei. É com tristeza que eu continuo falando que eu queria estar errada quando eu falo de Daniel Chapo, quando eu falo de João Lourenço, e agora também quando eu falo de Venâncio Mondlane. Porque eu acredito em Venâncio, mas ao ver notícias deste porte, eu começo a sentir uma tristeza grande, porque o que eu não queria era ver o povo moçambicano morrer e ainda depois ver desculpas do blá, 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 tentando justificar um ato. E de repente até dizer, não tem nada a ver com acordo, isso foi algo que aconteceu e a desculpa vem para tentar justificar a morte, que a gente sabe que teve, sim, alguma ligação com o governo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que Deus possa dar proteção a todos nós, porque uma coisa é certa, da morte não escapamos, mas nós ainda podemos nos preservar para a morte que Deus escolheu para nós. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.